Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fiz Pedagogia e Olha no que Deu, uma realização do Departamento de Pedagogia da Universidade de Taubaté. Este projeto é vinculado à disciplina de Desenvolvimento Profissional Docente, ministrada pelo nosso diretor, professor Dr. César Augusto Eugênio. Hoje a nossa convidada é a professora mestra Paula Costa, que possui mais de 25 anos de experiência na área da educação. Gente, a Paula ela é formada em Pedagogia pela Unital, na turma de 2001, e ela possui especialização em Coordenação Pedagógica, Psicopedagogia, Educação Infantil e Educação Especial. Ela é mestre em Educação, também pela Unital, e além de possuir graduação em Geografia, Matemática e Engenharia Civil. Além de tudo isso, ela já foi supervisora do PIBID e atualmente é preceptora da residência pedagógica do curso de Pedagogia da Unital. Bom, e depois dessa apresentação aí bem recheada, né, professora? A gente gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença e pedir para a senhora contar um pouquinho aí como foi essa jornada de muitas formações, porque como bons professores a gente nunca para de estudar, né? Sim, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui socializando com vocês a minha experiência de sala de aula. E respondendo a sua pergunta, a minha formação ao longo dos anos, assim que eu me formei, eu estava tudo fresquinho, me efetivei na prefeitura de Ubatuba, comecei a dar aula, então, quando eu me vi sozinha, né, na sala de aula com os alunos, eu tinha muitas questões, muitas perguntas, e que só a bagagem que eu tinha, novinha, com 21 anos, não dava conta de responder. Então, eu fui atrás das especializações. Então, foi a necessidade dos meus alunos que foi me chamando para as formações. E aí eu fui indo, né? Aprendendo a ouvir, observar o aluno e em busca de respostas que pudessem ajudar a aprendizagem do aluno na sala de aula. Paula, e quais foram os seus maiores desafios, né, no início da carreira? Meu maior desafio foi realmente ouvir o aluno em sala de aula, observar como era o aprendizado e, às vezes, não saber como lidar com determinados alunos, não saber, né, usar as estratégias que eu já estava acostumada, que eu já conhecia e não obter resultado. Então, esse foi um dos maiores desafios, né, enfrentar, tipo, se eu não consigo resolver a situação. Então, daí foi a hora que eu começo a ler, a sair da zona de conforto e ir atrás de novos conhecimentos. Ô, Paula, queria te perguntar uma coisa. Nesses desafios, a gestão das escolas que você estava, ela ajudou bastante a conseguir ultrapassar esses desafios de sala de aula? Sim, as escolas, né, que eu tive a oportunidade de passar, a gente tem sempre uma jornada semanal, que a gente chama de horário de trabalho pedagógico coletivo. Então, nesses momentos, os coordenadores pedagógicos, os gestores, eles têm alguns momentos de formações. Então, sempre era passada alguma formação que pudesse contribuir. Mas eu não sou muito acomodada, então, além do que a escola estava ali para ouvir, para ver, né? Sempre gostei muito de estudar, eu acabava caminhando, mas sempre tive o apoio deles, sim, em tentar agir nessas dificuldades que eu enfrentava. Tem que partir um pouco da gente também, né? De ir atrás. E agora a gente queria saber também um pouco sobre a sua atuação em sala de aula atualmente. Como que essas especializações, incluindo em geografia, matemática e engenharia civil, que soam um pouco diferentes, mas é que a gente queria saber como que elas influenciaram na sua abordagem pedagógica? Então, dos meus 25 anos, né, a minha experiência sempre foi no Fundamental 1, de primeiro a terceiro ano com alfabetização. E a gente vê, né, na graduação, nas especializações, tudo voltado muito para o desenvolvimento cognitivo infantil. A contribuição, quando eu fiz uma graduação mais voltada para o Fundamental 2, foi associada a algumas estratégias que eu não conhecia, ou estudiosos que eu não conhecia, e trazer para a minha realidade de sala de aula, do primeiro ao quinto ano. Então, isso contribuiu. E achar uma maneira, assim, eu sou apaixonada na área de exatas, de matemática. Então, sempre trazer alguma forma diferente para eu ensinar
a criança, principalmente nos cálculos, na alfabetização matemática, que a gente não ouve muito falar, não acha, às vezes, muito material, só fala da alfabetização do letramento. Então, isso contribuiu na área que eu mais gosto, que é a alfabetização matemática. Muito legal, professora. Realmente, o conhecimento, ele, mesmo sendo de áreas muito distintas, eles nos ajuda aí a enfrentar os desafios da sala de aula quando a gente menos espera, né? E aí, na nossa apresentação, a gente comentou um pouquinho sobre o seu mestrado em Educação pela Unital, e também, né, já comentado, a gente entende muito a importância dessa formação continuada para a carreira profissional e para a carreira educacional. E aí a gente queria saber um pouquinho mais em que momento a senhora entendeu que o mestrado era necessário para a sua formação. A senhora falou bastante sobre a matemática, que a senhora gosta de trabalhar nessa área. E aí, quais foram as contribuições do mestrado para a sua prática? Justamente por gostar da alfabetização e não achar muito material sobre a alfabetização matemática, o mestrado me chamou nesse intuito de eu poder fazer uma pesquisa, né, uma dissertação em cima da alfabetização matemática. Então, eu fui atrás de professores de experiência, né, na minha dissertação, que pudesse contribuir justamente na área da alfabetização matemática, que é o que eu achava que eu estava precisando, né? Porque a gente ouve muito da parte do letramento, mas não matemática. Então, o mestrado contribuiu nessa parte de somar a minha formação na área de alfabetização matemática. Paula, e esse interesse pela engenharia se deu por causa da paixão na matemática? Então, eu dou aula há 25 anos. Teve um momento, né? Sempre fui apaixonada, desde criança queria ser professora, sempre fui apaixonada pela educação, mas em um determinado momento eu falei assim, o sistema, eu não estou gostando do sistema da educação, meio que eu fiquei rebelde. Eu falei assim, eu não quero mais dar aula, né? Eu vou sair da educação. Aí eu voltei para a Unital, fiz 5 anos lá suado da engenharia civil. Quando eu acabei a faculdade, fui convidada para lecionar na graduação de uma outra universidade, só que daí eu já tinha me acertado com a educação, já tinha, eu e o sistema, a gente já tinha, né, se entendido. E descobri realmente que eu amo a alfabetização, né? Se eu sou professora, por amor, eu gosto de ouvir as crianças, gosto do que eu faço, corro atrás de atividades lúdicas, eu faço com prazer para eles. E Paula, onde que a geografia entrou? A geografia entrou porque, assim, eu prestei concurso e primeira vez foi em Ubatuba, depois acabei me efetivando em outra prefeitura, em Campos do Jordão, e lá o professor, o P1, só pode pegar uma jornada de trabalho, que é o que a gente chama de 20 horas. Mas eu podia pegar mais 10 horas de outra licenciatura, que é a pedagogia, daí eu não era habilitada para o Fundamental 2. Então, foi aí que a geografia e a matemática me chamaram. E daí eu podia completar a minha jornada de trabalho para 40 horas. Então, né, que só meio período não era suficiente. A gente sabe que hoje em dia a valorização profissional, né, fica um pouco aquém na remuneração. Então, foi isso, né? O gostar de estudar, e daí eu fui para uma área que eu gostava mais. Entendi. Professora, eu conheço a senhora porque participo do programa Residência Pedagógica junto, né? A gente faz aí umas loucuras lá com as crianças na escola, que é muito interessante. Mas antes de voltar para a sala de aula, a senhora também atuou como coordenadora pedagógica, que é uma das funções que nós professores podemos exercer durante a nossa carreira. Eu gostaria de saber como que foi essa experiência, sair da sala de aula e atuar na formação dos professores, estar mais indiretamente ligada ao ensino das crianças, como que foi esse desafio? Ou sair da sala de aula, quando eu saí, fui, né, convidada para a coordenação pedagógica, e aceitei como um desafio, porque eu ia trabalhar com a formação de professores. Foi uma experiência gratificante, eu consegui associar com a formação dos professores voltado para uma área que era pouco falada. Então, assim, no grupo da minha escola, a gente tem esse olhar mais voltado, né, não só para a área do letramento, mas como também o matemático. Então, eu consegui, enquanto coordenadora pedagógica, envolver, né, todo o grupo de professores e a ter esse olhar mesmo, para o Fundamental 1,
de associar mais o cuidado do gostar da matemática e não fugir da matemática. Sim, nós percebemos que no projeto as crianças, elas são muito engajadas, elas gostam muito de participar das atividades, então é realmente um trabalho que a senhora fez que foi efetivado na escola. Sim, é uma delícia ver as crianças, né? Eu tento passar isso para eles, de que é uma matéria muito gostosa, então se entrar na minha sala de aula de perguntar qual é a matéria predileta deles, eles vão gostar da matemática, e sabe, sempre tem uma atividade diferente, direcionada, um bingo, uma roleta, né? Uma atividade em grupo, um caça ao tesouro, que eles curtem demais. E percebe que não é a brincadeira por brincar, é a brincadeira que eles conseguem contextualizar e trazer ali para o livro, que de repente eles abriram e acharam a atividade. Acaba que o desculpa, Jéssica. Pode falar, pode falar. É que acaba que o receio que a gente tem um pouco com a matemática não é matemática, não é a nossa dificuldade com matemática, né? Eu não lembro de ter, na minha educação, aulas tão dinâmicas assim de matemática. Então, hoje em dia, eu tenho um bloqueio muito grande, mas não porque eu sou ruim em matemática, mas porque criou-se esse estigma na minha cabeça de que matemática é muito difícil. Então, a gente vai trazer você para as nossas aulas divertidas, que vai passar a amar. É muito gostoso. Por favor. Sim, realmente muito bom mesmo. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer você, Paula, porque esse conhecimento, né, que você trouxe agregou muito para nós, que agora vamos começar, né, a dar aula, né? Estamos no finalzinho do curso, então eu agradeço muito pelo conhecimento compartilhado. Para finalizar, Paula, a gente gostaria que você nos falasse seus conselhos para os novos professores, que assim como nós três, e é como a Jéssica falou, nós estamos nos formando agora e iniciando na docência. Então, o que eu falo para vocês é assim, acreditem na educação, dá certo. Façam com amor, ouçam os seus alunos e não fiquem paradas. Tem dúvida? Vai ler, vai estudar, corre atrás de um professor com mais experiência. Divulguem sempre a prática de vocês. Boas práticas têm que ser mostradas. Às vezes vocês entram em sala e esquecem, estão fazendo uma super aula e às vezes a gente não vê, não fica divulgando. Então, assim, façam tudo com muito amor, divulguem, mostrem, corra atrás. Tudo vai fluir, vai dar certo. Vocês vão achar a resposta nas partes que vocês vão estudar e a vida vai seguir. Daqui a pouco vocês estão com 25 anos de carreira igual eu. Isso aí, professora. Então, nosso agradecimento não apenas pela participação, mas sim por ser uma profissional aí tão competente e que se preocupa tanto com a educação das crianças. O nosso muito obrigado por contribuir tanto com a educação de Taubaté e também, com certeza, a senhora já contribuiu aí, auxiliou muitas crianças aí durante esses 25 anos de profissão. Eu agradeço e estou disponível que vocês precisarem. Eu queria agradecer também as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Lembrando também que já tem, né, outros episódios deste podcast disponíveis e que virá mais alguns aí pela frente. Muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, pessoal.